E estamos aqui para mais um episódio do Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. É um programa no qual nós vamos abordar a questão trabalhista dentro dos condomínios, que quase não tem conflito, quase não tem problema. E isso é possível por quê? Por conta dos nossos patrocinadores, né? A GK Condomínios, que está desde 1978 no mercado, e a Atende Portaria, que vem com um olhar diferenciado na portaria remota. Vamos para mais um programa? Estamos aqui com a doutora Luciane, que é do escritório Nardes e Badaró Advocacia, também com a doutora Gabriela, né, para apresentar para vocês a parte trabalhista do condomínio, que é muito sensível. O trabalhista no país é sensível, mas o condomínio mais, né? E vamos começar a nossa entrevista. Doutora, por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua história, quanto tempo faz que está lá no escritório. Meu nome é Luciane Oliveira Alves, sou advogada hoje no escritório, especialmente na área trabalhista, mas lá no escritório a gente tem uma cultura de a gente caminhar por várias áreas para a gente poder pegar expertise, principalmente nessa área de condomínio, para a gente poder trabalhar com mais assertividade, principalmente na parte trabalhista. Contando um pouquinho de mim, eu sou mãe do Ravi, esposa do Rogério, eu também sou empresária, sou do ramo de lavanderias, então assim, eu já tenho um pouco de expertise na parte de trato com empregados, funcionários, né? A gente sempre tem problemas, principalmente na área do comércio. Lá no escritório eu entrei na parte civil, na parte condominial, assessorando na parte de consultivo, advocacia estratégica na parte civil, também eu faço revisão de aplicação de multas, escritas na parte de convenção de condomínio, mas hoje, né, eu estou somente na área trabalhista. Eu tenho uma experiência na parte trabalhista, na parte de terceirização, desde a época do início da advocacia. Tenho 2 anos de Caixa Econômica Federal, que a gente cuidava da parte de terceirização, da parte de contratação, de pessoal de limpeza, de segurança, né? Então eu já tinha essa bagagem aí que eu pude aperfeiçoar mais no escritório. O escritório, como bem sabe, ele é da parte de condomínio, desde a trabalhista, tributário, ambiental, a parte criminal também condominial, inclusive o Dr. Tiago Badaró e o escritório foi pioneiro na parte do stalking, né? Foi o primeiro escritório a falar do stalking, principalmente na área de condomínio, porque hoje em dia a gente bem sabe que os síndicos são bem perseguidos, então o escritório foi pioneiro. E eu já estou no escritório já há muitos anos, eu sou a advogada mais velha do escritório e eu entrei justamente na época que deu o boom do escritório, né? Um pouco antes da pandemia, que foi assim uma época muito marcante, né? Que a gente estourou no mercado por conta da suspensão das assembleias que eram presenciais e partiu para a modalidade virtual. Então, a gente teve vários pedidos de suspensão, anulidade de assembleia. Então, o escritório bombou nessa época, né? Que teve o maior sucesso. Aí, hoje, né, está no ramo aí pioneiro, com atuações em Minas, principalmente região de Campinas, aquelas ali Itupeva. A gente tem alguns condomínios na parte sul também do Brasil e na Grande São Paulo. Isso aí. E tem trabalhista em todos os estados? Tem. Alguns estados, né, com os entendimentos um pouquinho diferentes, né, mas em regra os problemas são os mesmos. Então vamos lá, por partes. Hoje temos uma mãe empreendedora, advogada. Então é uma especificidade, um olhar diferente para tudo isso. Então qual que é a atividade principal hoje que você vê a dificuldade ou a facilidade de atuar na parte trabalhista do condomínio? Isso é mais fácil, isso é mais difícil? Então, Gabriela, eu vejo que nessa área a gente tem uma dificuldade de arranjar profissionais qualificados.
Então, talvez até por isso, né, que tem mudado um pouco a cultura dos condomínios, da contratação do empregado orgânico para a contratação de empresas terceirizadas com serviços especializados. Por exemplo, a parte de segurança, a parte de limpeza, limpador de piscina, jardineiro. Então, por conta da dificuldade de mão de obra, acredito que tenha mudado aí essa cultura, contratando a terceirizada, porque sabe que ali vai ter um atendimento pronto, mais rápido, mais econômico. Diferente do orgânico, né, que tem, além das suas vantagens, tem as suas desvantagens, né? Como vantagem, a gente tem ali a proximidade com o funcionário ali, o treinamento, né? Ele obedecer às políticas do condomínio, né, e conhecer o morador ali mais de perto, né, e a desvantagem seria o quê? Da contratação de terceirizados, a troca, né, a rotatividade de funcionários. Mas aí tenha certeza que aquele funcionário vai estar ali quando precisar. Então, acredito que mais essa questão aí, da falta de profissionais qualificados, e eles acabaram optando pela terceirizada, porque já tem um contrato e já está certo ali aquele serviço que vai ser apresentado. A gente acaba trabalhando mais uma prestação de serviço e não em si uma contratação direta. Isso. Agora, dentro do trabalhista, a gente tem zeladoria, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da portaria. Você consegue identificar qual é o mais sensível? Onde se tem mais, falando português mais claro, onde se tem mais processos trabalhistas? São com os porteiros, são com as prestadoras de limpeza. Você tem essa quantificação ou não? Por estado, por cidade? Como é que funciona? É mais homem, é mais mulher? Olha quanta pergunta. Sim. É mais homem, é mais mulher? O que causa mais conflito nessa questão trabalhista? Quais são os segmentos que causam mais conflito? Olha, os que dão mais problema e mais demandas trabalhistas são porteiros, vigilantes e a equipe de limpeza em si. Varia muito a categoria de homem e mulher, porque na parte de vigilância e segurança são mais homens, né? Então, são poucas mulheres que partem, né, para esse tipo de função. Mas, em relação à limpeza, mais mulher, né? Talvez por conta da cultura, mulher mexe com limpeza, homem em segurança, né? Talvez por conta disso. Mas, assim, eu acho que o mais importante nessa área, que a gente tem que tomar um cuidado maior, é a zeladoria. Não há tantas demandas trabalhistas vindo de zeladores, mas é uma área que a gente tem que tomar uma atenção. Por quê? Porque o zelador, às vezes, ele acumula funções. E, assim, tem que tomar um cuidado com o pagamento desse acúmulo de função. Ver o que, de fato, é serviço do zelador e o que não é. A gente vê zeladores que têm hábitos de fazer manutenções com frequência. E, às vezes, não é da atividade do zelador. E o zelador, para ele cuidar desse tipo de manutenção, parte elétrica, tem que haver um treinamento e tem que ter cursos específicos, né? Não dá para chamar ali o zelador para trocar uma parte elétrica, sendo que ele não tem o conhecimento técnico para isso. Então, eu acho que assim, é a função que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas em relação a demandas trabalhistas, portaria, vigilância e área de limpeza mesmo. Sabe que você falou um negócio de zelador, eu lembrei de um caos. A gente tem caos sempre nos condomínios, né? Na realidade, o condomínio se acostumou tanto a deixar, quando eles iam viajar, a função do zelador era dar comida para os animais. E todo mundo deixava a chave do apartamento com o zelador para ele ir lá alimentar o animal que tinha ficado sozinho. Mas aí eles descobriram que só ir lá e dar comida eles ficavam tristes. Então eles pagavam alguma coisa para ele ficar brincando. Passear com o bichinho. Não, para ficar brincando dentro da unidade ou passear com o cachorro, com o gato. Era variado, não era um bicho só. Tinha variações, né? E isso acabou causando um problema para o condomínio porque ele contou, né? Ele colocou para o advogado e falou: olha, todo mundo que ia viajar, eu tinha que cuidar do animal, tinha que dar comida, tinha que
quando era o caso de viagem longa, levar no pet shop. É uma prática que acontece, mas é uma prática que não pode. Tanto que algumas convenções de condomínio, elas proíbem a utilização do serviço de funcionários para serviços particulares. Então, assim, eu não posso pedir para o meu zelador fazer um serviço particular para mim, eu não posso pedir para o segurança me ajudar com as compras, né? Principalmente o pessoal de um pouco mais idade, ou pessoas com mobilidade reduzida, não pode pedir serviços particulares para funcionários, ainda mais quando terceirizados. Compartilhando um caso com vocês, recentemente a gente atuou num caso importante que o porteiro, ele se dizia que fazia vários serviços separados. Ele falava que ajudava nas compras, falava que mexia com a parte elétrica, que ficava perto de gerador, tudo. E quando ele foi dispensado, porque ele deixava o seu posto de trabalho para fazer serviços que não eram dele, ele cometeu insubordinação e ele foi dispensado por conta disso. Os moradores fizeram um abaixo-assinado para esse funcionário voltar. Funcionário não, esse prestador de serviço voltar. E não pode. Aí você veja, a gente teve que atuar na defesa do condomínio por conta dessa demanda. E ele abraçando ali na hora da perícia, né? Abraçando os funcionários e os moradores. Os condôminos. Isso. E os condôminos ainda não sabem que tem essa ação movida contra eles. E o condomínio, ele responde de modo subsidiário. Então, imagine fazer um abaixo-assinado por um funcionário da prestadora de serviço voltar. Não pode. Explica no popular o que é subsidiário, para que o condomínio entenda o que você está falando. Sim, eu explico. O condomínio, ele contrata uma empresa terceirizada, que ele vai colocar esses funcionários para prestar serviço dentro do condomínio, ou na forma da portaria, ou vigilante, ou de limpeza. Se essa empresa, ela descumpre pagamentos, ou descumpre as leis trabalhistas, essa pessoa, ela vai entrar com uma reclamação no judiciário, pedindo, inclusive, na limpeza agora que está na moda, adicional de insalubridade. Tá? Aí, na vigilância, acúmulo de função. Então, se a terceirizada for condenada e não pagar, tá? Ou ela some, que já aconteceu, de terceirizadas sumirem e não achar depois, o condomínio, ele é responsabilizado por esse pagamento, por essa condenação. Porque é ele quem recebia Sim. o serviço. Exatamente. Inclusive tem uma súmula, né, que é a 331, que fala que se não houver fiscalização ali dos direitos trabalhistas, o condomínio não, né? A empresa pode ser responsabilizada assim de modo subsidiário, se ela for beneficiária ali do serviço. Você falou também uma coisa interessante, agora está na moda a insalubridade, né? Sim. Porque é coisa de mulher mesmo, né? Está na moda. Por que está na moda? O que estão vislumbrando? Porque assim, é por causa dos produtos que elas usam, pela falta dos equipamentos que elas não usam. O que é que está sendo mais notado dentro das ações trabalhistas? O que está acontecendo assim, Ana, a gente não sabe de onde está partindo, mas há pessoas que, após a rescisão, estão entrando em contato com esses funcionários e falando assim, você sabia que você pode ter um direito, por exemplo, de insalubridade do condomínio. Não está pacificado ainda, né, nas decisões superiores, que, de fato, todo faxineiro ou todo operador da limpeza tem direito à insalubridade, porque ali a gente tem toda a questão de manipular produtos, né, uso de equipamentos de proteção individual, então tem que ter ali o acompanhamento do médico e segurança do trabalho para avaliar essas questões, que pode ser ou diretamente do condomínio, quando o funcionário é orgânico, ou da própria terceirizada. Então, o que acontece? Eu brinco falando que tá na moda, porque tem chegado nos condomínios muitas ações, não são poucas, são muitas ações de quase todos os funcionários que passaram ali
por aquele condomínio, pleiteando um direito agora, na área da limpeza, adicional de insalubridade. Só que, por vezes, eles não têm direito. Mas a gente não sabe quem entra em contato com a pessoa e fala após a rescisão, após a dispensa, você foi buscar esse seu direito, você tem esse direito. E às vezes ele não tem, ele não se enquadra ali. Mas aí é de caso a caso, tem que ter a perícia no local, tem que ser avaliado, produtos, equipamentos, né? Então a gente, como advogados, a gente tem que fazer essa assessoria preventiva, né? Analisar contratos com os prestadores para ver o que estão fornecendo de material, de equipamento de segurança, se a listagem dos equipamentos estão corretas ou não. Então a gente tem que fazer esse cuidado aí preventivo, tanto contratual, né? Como às vezes até visita frequente no condomínio, às vezes acaba suprindo aí essa questão, né? A gente verificar aí de perto quais são os erros que os condomínios estão cometendo. Hoje você falou de 2 tipos de contratação, que são as principais, a orgânica e a terceirizada. Sim. Quais os maiores cuidados que eu tenho que ter com cada uma delas? Porque a gente tem as obrigações do condomínio são muito similares em ambas, mas quais são os cuidados principais com cada uma delas? Gabriela, a orgânica, eu entendo que a parte de treinamento e capacitação é essencial, mas essa modalidade orgânica ou terceirizado, ele é cultural de cada condomínio. Então, cada condomínio, ele tem que ver qual que é a sua necessidade. Tem condomínios que são de pessoas mais idosos e se deram bem, inclusive na terceira modalidade, que é a virtual, portaria virtual. Eles não têm tanta demanda de cartas, de recebimento de mercadorias pelo correio, se deram bem. Eles chegam, a leitura facial é feita, eles entram, está ali tranquilo. Tem necessidades, geralmente são os de alto padrão, com o pessoal mais jovem, que aí precisa da mista. Às vezes precisa de um zelador orgânico ali para fazer as manutenções diárias, prestar um apoio maior ao condomínio e juntamente com a terceirizada, que a terceirizada é a parte de vigilância, segurança, limpeza, né? E tem os que optam só pela orgânica. Então, assim, vai depender da cultura de cada condomínio, essa questão aí, essa necessidade. Então, os cuidados que a gente tem que ter do caso do orgânico, né? Verificar a capacidade, a capacitação, experiências, ver se aquele condomínio se está adaptado para aquela modalidade mesmo, se de repente não é necessário a substituição pela terceirizada, né? Agora, a parte da terceirização, o que a gente tem que ver é a parte contratual. Então, a gente tem que ter uma análise prévia dos contratos, como eles são feitos, né? Se eles vão conseguir cumprir com o que foi ali apresentado, de repente fazer ali uma busca por o histórico daquela empresa, para ver se de repente ela não já está caminhando ali para recuperação judicial, porque senão pode ter problema, começa a deixar de cumprir com as obrigações trabalhistas, aí a responsabilidade subsidiária é certa. É complicado, né? Sim. Agora, você tocou num ponto interessante, como é que está conversando o trabalhista e a tecnologia? Como é que tá sendo essa interação? Né? Então, assim, um porteiro que tem que lidar com a tecnologia e aí, por algum motivo, ele não consegue se adaptar. Ele está indo buscar a justiça, não está indo buscar, ele está dizendo que, olha, isso não é para mim. Como é que está isso? Olha, nessa parte fica sensível quando o seu empregador ou condomínio ou terceirizada não dá capacitação, tá? Porque assim, se você está contratando uma pessoa e tem ali aqueles equipamentos novos, mais modernos, tem que ter um treinamento daquele funcionário para saber lidar com aqueles equipamentos. Mas hoje, na área de condomínio, como tem a leitura facial, então eles acabam fazendo um misto, né? Tem a portaria ali virtual, fazendo identificação mais rápida dos condôminos, e quando a pessoa não é condômino, aí faz o cadastramento na portaria, manual ou por meio do computador. Mas tem que haver esse treinamento. Até hoje, não vi nenhum caso que teve dispensa por conta de não adaptação aos meios novos, né, mais atualizados. Isso, não teve. Então, assim,
não se tirou trabalho, se transformou aquela função. Isso, exatamente. Houve uma transformação, Sim. um aperfeiçoamento da função, mas não se perdeu por conta disso. É isso que você está falando? Isso. Então, traduzindo, a gente consegue falar que, por exemplo, a contratação de uma portaria remota ou virtual não é claramente uma dispensa do funcionário. Ele pode ser realocado para uma outra função. Em vez de ser um porteiro, ele passa a ser um concierge, um rondante, um vigia, alguém que pode estar auxiliando dentro do prédio ou indo para fazer um trabalho no outro lado do interfone ou do equipamento também. A migração direta das funções, né, elas têm respaldo jurídico, né, tem que haver ali um cuidado, não pode ser feito diretamente. Eu vou dar um exemplo, condomínios que têm terceirizada e eles querem passar para a portaria virtual. Tem algumas convenções coletivas de alguns estados e algumas cidades que proíbem. E a aplicação de multa que chega até 10 salários. Então não pode fazer essa mudança, né, do funcionário por uma portaria virtual. Está sendo muito discutido se é uma lei inconstitucional ou não, mas tem várias discussões, né? Aí, nesse caso, né, principalmente na região de Campinas, a gente recomenda que os condomínios tenham um contato mais direto com o sindicato, né? Se cadastrem no Redino para evitar esse tipo de problema, de repente... O que é cadastro do Redino? Eu aqui estou fazendo a pergunta do nosso internauta. Perfeito. Eu vou dar um exemplo da região de Campinas, porque a gente tem atuado bastante. Porque os síndicos, eles precisam saber... Sim, né? Lá em Campinas está acontecendo o seguinte, houve alguns condomínios, teve a mudança da portaria física, terceirizada ou orgânica pela portaria virtual. A convenção coletiva do sindicato de lá, eles proíbem essa modalidade. E a pena é o pagamento de 10 salários mínimos. Aí o que eles fizeram para tentar diminuir a questão e não proibir totalmente? Eles diminuíram o valor de 10 para 7. Mas aí todos os condôminos, né? Todos os condomínios, o certo é chegar junto do sindicato, conversar, para ver se consegue brigar aí pela uma diminuição ou a mudança dessa convenção, que hoje a gente ainda não tem. Então, assim, a gente também tem que brigar, os síndicos têm que brigar por essa mudança, por essa busca também dos direitos. Quando você fala da convenção, não é da convenção do prédio, não. É da convenção do sindicato e das empresas, no caso, condomínios. Isso, exatamente, que é a convenção coletiva de trabalho. Não é convenção condominial. Convenção coletiva de trabalho. Exatamente, que é a CCT que a gente fala. CCT, exatamente. Então, assim, tem que deixar isso muito claro. Sim. Agora, o sindicato impedir, ele também não pode, porque você tem que ter a liberdade Exatamente. de contratar da forma que for melhor para aquele condomínio. Sim, mas para limitar toda essa transição direta, né, eles implicaram aí essa multa. Para quem quiser assumir o risco e pagar a multa, paga e está livre. E pode fazer a transição direta. Ou então entrar com ação, né? Sim, vai ter que ter uma briga boa aí. Ou então entrar com ação, não é? Existem as ações, existem os sindicatos atuando em prol dos funcionários, no caso das terceirizadas ou orgânicas. Mas hoje a gente também já tem o sindicato dos porteiros remotos também. Sim. E temos também a ABESE, que é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, trabalhando nisso. E está saindo a regulamentação do setor para fazer essa tratativa. Tem que se juntar, principalmente os síndicos, né? O pessoal do condomínio, para também buscar. Porque muitas vezes ele fica preso a essa situação com a modernidade que a gente tem hoje. E com falta de funcionário, falta de mão de obra. É difícil. Além da modernidade, de trazer a modernidade, muitas vezes o condomínio não tem mais capacidade financeira de suprir a portaria orgânica. Então a pessoa vai perder o emprego e o condomínio vai sofrer a sanção. Então muitas vezes a gente tem que conseguir a conversa com o sindicato, com a empresa ou com o funcionário para conseguir fazer essa realocação. Diálogo, né? Diálogo. A mediação. É a mediação. A mediação. A mediação. Tudo volta para a mediação, né? Sempre. Tudo volta. Mas a ideia é justamente essa, porque você
tem profissionais que mudou, né, a forma de atuar. Então, a gente tem que realmente trazer essa transformação sem proporcionar ao condomínio ação judicial, evitar a ação judicial. Né? Então, voltando um pouquinho no que você falou, e eu sei que o seu escritório faz isso, ele dá a orientação para que não ocorra ações trabalhistas, não é isso? Sim, inclusive o escritório ele promove cursos de atualização e de temas novos também em relação à área de condomínio. Aplicação de advertência, multa quando é orgânico, os cuidados da parte de contrato com os prestadores de serviço ou outras empresas ali que prestam serviços especializados para o condomínio. Então, a gente tem feito, né, várias reuniões, preventivo, vários cursos, né, trabalhando ali com os síndicos clientes nossos, né, e alguns que não são clientes nossos também. A gente tem promovido vários cursos ali, bate-papos, cafés. E também a gente tem a prática de fazer café com o síndico pré-assembleia, que eu acho que também é interessante, para debater assuntos que vão ser discutidos em assembleia com pautas imensas, né? Aquelas pautas de 7, 8, 9 assuntos pautas. Gerais. Isso. Todo mundo foge. Sim, e principalmente a parte de cobrança também. A gente marca, né, uma visita prévia no condomínio, debate esses assuntos para chegar no dia da assembleia, né, só sim ou não, porque já foi discutido. Agora, a gente também precisa educar os condôminos, né? Que é aquilo que eu falei, olha, o zelador cuidando de gato, cachorro, né? É complicado. Então, isso também é feito um trabalho pelo lado trabalhista, né? Pela essa questão trabalhista que é tão sensível no país. Então, a gente trabalha nessa parte, orientando o síndico a soltar o quê? Comunicados. Porque o condômino, ele não pode dar ordens diretas para o terceirizado. Então, não pode pedir para carregar sacola ou pedir para limpar aqui. Tem como você limpar aqui? O cachorro da vizinha fez um xixi, fez uma necessidade aqui. Não pode dar ordem direta. Então, assim... O condômino para o terceirizado não pode? Não pode. O condômino tem que acionar, né, o síndico ou por e-mail para a administradora compartilhar aquela informação com o síndico. O síndico avisa o supervisor da empresa e esse supervisor ele toma as providências. E mesma coisa no caso dos orgânicos, que tem que ser o síndico que vai dar o comando, que não o morador. Isso, Aí, voltando um pouquinho, as convenções condominiais, né, aquelas do condomínio, e muitas delas já têm essa proibição. Já está lá escrito, a maioria. E se não tem, as novas, né, tende a ter, já para inibir esse tipo de prática. Até porque para não gerar uma questão de conflito direto, né, discussão, briga, né, a gente já teve condomínios que a gente teve que acionar o judiciário para manter a multa ali, por conta de xingamento, briga entre funcionários, então não é bacana. É uma boa pergunta. E quando você tem, dentro do mesmo condomínio, funcionários que são funcionários do condomínio, exemplo, zelador, e a terceirizada, isso costuma dar conflito? Quando você tem no condomínio funcionário orgânico e funcionário terceirizado, funcionam super bem, porque como são funções distintas, então uma não evade a função do outro, né? Elas se complementam. Então, geralmente, o pessoal orgânico é a parte administrativa, zeladoria, o síndico contratado, né? Mas a parte terceirizada acaba ficando mais para vigilância, portaria, setor de limpeza e outros serviços especializados em engenharia, arquitetura. Entendi. Funciona bem. Funciona bem? Sim, funciona. Né? Eu perguntei porque às vezes eles já aconteceu assim deles ficarem equiparando salários, né? Então assim, olha, você que é funcionário do condomínio acaba ganhando mais do que eu que estou na terceirizada, apesar de funções diferentes. Por isso que eu te perguntei se dava algum conflito ou não. Assim, tem as teses jurídicas, né, das reclamações. Mas na prática, quando você tem essa mistura,
Então, o condomínio fica até protegido, porque o porteiro ou o vigilante, ele não pode deixar ali a sua função para fazer zeladoria, entendeu? Então, quando ele fala que faz serviço de zeladoria, a gente chama o zelador e fala assim, zelador, confirma tá aqui essa versão. Ele tá saindo do posto dele para fazer outras funções. Então, assim, a tese, né, do empregado que reclama, né, tem a tese dele, mas nem sempre funciona, né? Ele precisa comprovar ali toda essa questão. Entendi. Não é fácil não, né? Não é fácil. Uma curiosidade. A gente tem muitos prédios antigos aqui nessa região, Campinas, são cidades mais antigas. Como que está sendo agora a função do zelador que mora? Esse acúmulo de função, porque é o zelador que fazia o passeio dos cachorrinhos. É o zelador que pegava as compras. Como que está trabalhando nessa transição? Hoje a gente ainda tem muito problema desse? Ainda tem muito zelador morando em condomínio? Olha, não tem tanto quanto antes. Tem diminuído. O que tem tido? Zeladoria, mas que não mora mais no prédio. Os antigos, sim, alguns se mantêm e acaba recebendo o acúmulo de função, né? E acaba ali delimitando quais as suas funções, para não haver futuras reclamações. Mas hoje, o que tem feito? Tem contratado zelador, mas não mora no condomínio, até porque esses novos apartamentos, eles não têm apartamento para o zelador morar, entendeu? Sim, os novos não têm. Os novos não têm, mas esses mais antigos, eles estão fazendo isso. Alguns, não vi ainda o pessoal pedindo o apartamento para ele deixar o apartamento. Não vi. Então, assim, os que tem ainda, mantém, só que com adicional, né? E limitação da função. Mas manter do modo da prática de antigamente, né? Não tem acontecido, estão diminuindo. Aos poucos, eles estão fazendo essa transição. Então, estamos tendo uma profissionalização da função do zelador, Sim. que até outro dia era um quebra-galho. Exatamente. Porque não dá para confundir, né? Quebra-galho com funcionário, né? Porque quando isso vai para a justiça, dói no bolso. Aí não e aí chama a assembleia e fala, olha, você tem uma conta para pagar. Exatamente. E eles ficam bem tristes. Poxa, né? Ele era tão legal. Ele era legal. Era legal, mas ele tá buscando ali os direitos dele. Uma assembleia preventiva para orientação tem ocorrido ou não existe? Ou, por exemplo, quando o cliente chega para você vai analisar a convenção dele, a regulamento interno, para conseguir já passar. Vamos aprovar esses itens em assembleia para orientar melhor os moradores? Sim, a gente faz, que é o que a gente fala café com síndico. A gente faz uma análise prévia da assembleia que vai ocorrer para ver se os pontos ali que vão ser trazidos na assembleia estão de acordo ou se está de acordo ou não. Porque tem pautas que precisam de uma análise mais técnica. Por exemplo, não dá simplesmente para você colocar um mercadinho, entendeu? Você precisa ver se não vai haver mudança, né, na caracterização daquele condomínio por conta daquele mercadinho. Então, toda a assembleia a gente tem que fazer uma análise prévia para ver se aquele tema vai impactar de alguma forma ou não em outro âmbito de engenharia, arquitetônica do condomínio. Então, essa análise a gente sempre faz antes. Aí, se houver a necessidade, a gente faz reunião com os condôminos, se não, só com os conselhos. Eu já contei em outro programa, né? Mas se vocês não viram, procurem outro programa também, de um mercadinho que foi decidido em assembleia, colocar o mercadinho na saída de incêndio. Pois é. Pois é. Se tivesse contratado o nosso escritório, a gente tinha falado que não poderia. Aí quando chegou o bombeiro lá, falou, olha, não pode, não vai ter OVCB, tem que tirar daqui, né? Porque para todo mundo foi o corredor mais largo que eles encontraram, colocaram. Imagina sair correndo por causa de incêndio com lata de leite condensado também correndo junto, né? É complicado isso. A assessoria, não só do advogado, mas de um engenheiro ali, de um arquiteto, é muito importante. Tudo. Porque evita, né, esses tipos de problema. Aí as pessoas falam assim, mas antes não tinha nada disso, mas antes você tinha um prédio que tinha uma entrada principal, eventualmente um salão de festa, né, e acabou. Uma área de convivência no máximo. Uma área de convivência no máximo, então assim,
mudou tudo, e aí se mudou, tem que mudar todo o restante também, né? Sim, tem que haver um estudo prévio aí, documentar, uma análise, um projeto prévio, antes de ser aprovado em assembleia. Então, essa análise antecipada é essencial. E agora, nós estamos terminando o programa. Foi tão rápido. Já estamos terminando o programa, né? Estamos terminando. Gostaria de agradecer a doutora Luciane, que trouxe para a gente uma visão importante. É melhor prevenir do que remediar. Exatamente. No nosso judiciário no Brasil, melhor não abusar. E o trabalhista muito mais, né? O trabalhista realmente é uma caixinha de surpresas. Exatamente. Como a gente diz no nosso jargão, né, de advocacia, é uma caixinha de surpresas. Então, melhor evitar surpresas, que às vezes elas podem ser desagradáveis. Na dúvida, contrate um profissional, né, que tem experiência para poder passar todas essas informações, dar essa base para o condomínio que precisa. É isso aí. Agradeço que você está aqui. Obrigada, Ana Pretel. Obrigada. Obrigada, Lu. A gente fica muito feliz com a sua presença. Está convidada para voltar a estar conosco aqui no Mulheres Condominiais. Que é sempre um olhar feminino. Lembrando que vejam o portal Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E nada disso não seria possível se não fosse a GK Condomínios, que está desde 1978, mas tem essa visão muito legal. E a Atende Portaria, que é uma portaria remota, que está hoje em todo o Brasil. Vocês podem procurá-la, que é uma empresa muito séria, muito capacitada. Até mais. Até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.